Senhor presidente, colegas deputados, todos que acompanham a nossa sessão. Senhor presidente, incumbido pelo meu partido na condição de líder e dando prosseguimento ao debate que estava sendo feito até pouco aqui nessa casa, sobre esse encaminhamento do Congresso da Câmara Federal hoje, do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E aqui os debates acalorados, que é a essência da democracia, logicamente com aqueles que acreditam na legitimidade e na lisura e na justiça desse processo, e aqueles que não acreditam, usando a tribuna, expressando o seu pensamento, fortalecendo aqui nessa casa, dessa maneira, a democracia. E venho aqui à tribuna para continuar esse debate, fazendo algumas considerações a um processo que julgo e reforço mais uma vez, ilegítimo por ser um golpe. E reforço, como falei anteriormente, contrariando aquilo que falou o deputado Beto Pereira, de legitimidade, de justiça, que no nosso entendimento não tem nenhum. Esse processo, senhor presidente, que foi aberto no Congresso Nacional, tendo como base, como fundamento as pedaladas fiscais, o que foi referido aqui pelo deputado João Grandão é que nós temos o entendimento, nós e uma grandiosíssima parte do judiciário brasileiro tem a plena convicção de que não existe o cometimento de crime. É essa que é a questão. E não é crime para ninguém. Quando a deputada Mara veio aqui, numa parte, disse que nós achamos que é crime, para nós não é, mas para os outros, ninguém. Eu nunca afirmei isso, nunca vi ninguém afirmando aqui. Não é crime para ninguém. Acontece que quando alguém imputa à presidenta a pedalada como crime, é óbvio que nós vamos reclamar isso dos demais. É óbvio, porque a maioria dos governadores pedalam e dos prefeitos também. Decreto suplementar. É só fazer uma pesquisa, aliás, é isso que eu quero fazer com a minha assessoria. Pegar aqui as pedaladas dos governadores, e até do atual, o atual também. Ele que não pedale, embora nós não consideremos crime, mas se ele fizer, nós vamos fazer esse debate. É óbvio. Quem não sabe nesse país que esse processo de impeachment, ele é meramente político? Quem que não sabe disso? O cidadão mais simples e humilde desse país, que não entenda de leis, ou que não se aprofunde na política, ele vai saber disso. É um processo eminentemente político, bancado pela Fiesp do Pato, bancado com setores que não se conformaram até hoje de ter perdido uma eleição. Quem quer tapar o sol com a peneira? Aquelas pessoas que foram nas manifestações contra a corrupção, porque a corrupção, porque o PT, porque a Dilma, não pesa sobre a presidenta nenhuma acusação de corrupção. Quantas vezes nós vamos ter que falar isso? E se alguém quiser se contrapor esse argumento, que mostre para nós aonde que ela está sendo processada, qual que é o crime que ela cometeu. Não cometeu, mas mesmo assim tem que tirar, porque nós queremos tirar. Nem que isso valha a quebra da regra democrática. Eu volto aqui a frisar, isso é lamentável. É lamentável que você tire o povo do protagonismo político, desconsiderando aquilo que ele tem de mais importante no processo organizacional, judiciário, político, democrático do nosso país, que é o voto. Pegar 54 milhões de votos e jogar na lata do lixo. É isso. É esse o reclame. Quando colocamos golpe, é porque é golpe nesse sentido. Um duro golpe à democracia, que teria que estar sendo repudiado, não pelo pessoal do PT, pelas pessoas de bem, pelas pessoas que respeitam o voto. Por todos os políticos ou não, cidadão comum que seja, mas que respeitem o voto,
que têm pelo voto um apreço muito grande, que não concordam, porque amanhã, sabe o que pode acontecer? Não gostar da cara do próximo presidente e também tirá-lo. Novamente um processo de impeachment. Se agora é pedalada, vão achar qualquer coisa para tentar quebrar a regra democrática. Esse sempre foi o maior lamento que eu fiz nessa tribuna e em todos os lugares que vou, porque é triste, eu sou de uma geração que pegou o fim da ditadura militar, mas estudei, não fugi das aulas de história, acompanhei muita coisa da minha cidade, da minha casa. Meu pai era atuante, militante político, e sei dos reflexos disso na nossa história. Eu sei o que isso custou para o desenvolvimento econômico e social do nosso povo e do nosso país, coisas que nós estamos pagando até hoje. O preço disso é muito alto da quebra da democracia. Então, como não ressaltar isso num momento como esse que nós estamos vivendo? Nós temos que ressaltar, sim, e num processo feito de uma forma torta, equivocada. Veja bem, senhor presidente, se nós tivéssemos hoje uma pesquisa para saber o apoio que os brasileiros dão a essa situação, principalmente depois dessa votação feita, onde a Câmara Federal mostra a sua cara para o Brasil, eu tenho certeza que esse golpe não tem mais o apoio da quantidade de pessoas que tinha. Não tem. Muita gente que eu vejo hoje ou se omitindo das discussões, ou até com vergonha, porque alguns sentiram que foram usados. Sobre o argumento do combate à corrupção, muita gente percebe que foi usado, porque na verdade percebe que o que está em andamento hoje no nosso país é uma operação abafa, está nos jornais aí. Tem uma manifestação do Cerrado, que é o deputado federal lá do Paraná, dizendo claramente que o Cunha deve ser inocentado, porque ele já cumpriu um papel importante. Olha que ponto que nós chegamos. A missão dele era tocar para frente o processo de impeachment. Você que foi para a rua bater panela, acreditando que tinha seriedade nesse sentido, que depois da Dilma ia vir o Cunha, que ia vir o Temer, que ia vir o Renan, seja lá o que for, vou sinto lhe informar, você foi enganado, você foi ludibriado. O que está em andamento é uma operação abafa. E aí eu sugiro a algumas pessoas que foram aí nas passeatas pedir o fim da corrupção, continuem indo, peguem a panela amanhã e convoque, vai lá bater panela novamente. Vocês vão ver quantos vão atrás de você. Vocês vão ver que a TV Globo não vai dar cobertura, os jornais, a mídia, a Veja, nem a PM vai tirar selfie. Olha lá se não levar umas cacetadas. É isso que está em andamento no nosso país. Uma operação abafa, ninguém estava discutindo corrupção com seriedade, porque quem discute combate à corrupção com seriedade não imputa a uma mulher honesta um processo de impeachment desleal como esse. Assumam que é golpe, porque nós vamos continuar dizendo que é golpe, porque a sociedade brasileira já assimilou que é golpe, e é assim, deputado Cabalmi, que vai passar para a história. Golpe na democracia, golpe num governo que fez uma opção para governar para todos, principalmente para os mais humildes, para distribuir renda e dar dignidade para o povo. O golpe é nisso, o golpe é no povo, o golpe é nos mais humildes, o golpe é na transparência, o golpe é você fazer governo, na forma de fazer governo popular, governo participativo, governo que as pessoas se sintam alcançadas pelo governo. É nesse modo de fazer governo, é esse modo que está sendo golpeado, deputado Cabalmi. Pois não. Deputado Amarildo, cada vez mais eu percebo que vai ficando mais difícil nós passarmos a nossa tese. Primeiro, quando você vê o Supremo ignorar a legislação por conta de satisfazer um ego pessoal, não quer se envolver e admitir os fatos. Vai ficando mais difícil, deputado Amarildo, quando você observa a forma como aquele Congresso trabalhou domingo. É uma falta de respeito, uma palhaçada, uma vergonha nacional, o comportamento daqueles que foram lá para discutir a votação. Ali ficou muito claro
que não se discutiu pedaladas, que não se discutiu a Constituição. Ali ficou muito claro que foram lá, igual já aqui falado pelo deputado Pedro Queiro, pelo deputado João Grandão, interesses pessoais. Em momento algum se discutiu o problema da nação brasileira, o coletivo da sociedade, em momento algum. Então foi misturando aí, né, uma sequência de palhaçada, uma sequência de vergonha mesmo, deputada Maria, vergonha, de ódio, de ódio. Você percebe uma votação, uma declaração de voto do deputado Paulinho da Força, o que é aquilo? Que exemplo que um parlamentar daquele pode dar de ética, de moralidade, de prática dos bons costumes para a sociedade brasileira? Você viu muito bem lá a deputada que chegou lá e falou do marido ético, prefeito de Montes Claros, que no outro dia vai preso pela Polícia Federal. Então, infelizmente, os valores estão invertidos. O que não se quer admitir, deputada Marildo, é a continuidade desse governo que foi eleito democraticamente. É isso que não se quer admitir. É a traição do vice-presidente Michel Temer. Aquilo ali é uma vergonha. Vergonha a forma como Michel Temer encaminhou esse processo. Ele sendo vice é uma vergonha. Você viu ali a questão partidária, deputada Marildo, a questão partidária, fidelidade partidária também, os compromissos assumidos. Igual você viu o ministro se licenciar para ir lá votar e chega lá e vota a favor. Você viu a bancada do PP, todos praticamente envolvidos na Lava Jato, e vão lá votar contra a presidente Dilma. Então, assim, é uma série de situações que só nos envergonham como homens públicos nesse país. Só nos envergonham como homem público nesse país. Os valores estão todos abandonados, e o que está em pauta hoje é de fato tirar a presidente da República a qualquer custo. Não interessa se a Dilma deve ou não, se ela cometeu crime ou não, nós queremos tirar a Dilma e vamos tirar, e acabou. Por isso que eu falei na quinta-feira, quando saí dessa casa aqui, que nós fizemos a soma ali, e pelo cenário que estava se desenhando ali, que de fato a votação iria passar, iria ser favorável a eles. O golpe é algo anunciado, deputada Marildo, anunciado, não interessa se a presidente Dilma deve ou não, o fato é que querem tirar ela. Muito obrigado, senhor deputado Cabalmi. Vossa Excelência disporá 2 minutos para concluir, deputada Marildo. Senhor presidente, deputado Cabalmi, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. É lamentável a situação que nós estamos vendo no nosso país. Eu tenho visto algumas manifestações na rede social, principalmente, que é para ser refletida por todos nós, de gente dizendo, por exemplo, que o Cunha é o malvado favorito. Olha a inversão de valores. O malvado favorito. Teve um sujeito que fez uma manifestação na rede social dizendo o seguinte, que o Cunha é aquilo mesmo, que ele foi brilhante, e que ele reflete a sociedade, e que nós todos somos assim. Gostaria de dizer para esse sujeito que ele está falando em nome dele, porque ele é igual ao Cunha e eu conheço bem ele, e ele sabe que ele sabe quem fez isso, sabe para quem que eu estou dizendo, ele sabe que é para ele, mas tem muita gente que pensa assim. Então é essa a justificativa. O Cunha é bandido, mas cumpre um papel. Se for para tirar a Dilma, pode ser bandido, tem nosso aval. Se for para roubar, mas se for para tirar a Dilma, que é uma pessoa honesta, tem o aval nosso. Tem muita gente que pensa assim. Como que essas pessoas podem falar de ética para um filho? Como que essas pessoas podem falar de formação, de educação, de cultura para um filho, para uma filha, para um neto, com um conceito como esse? Nós temos que rediscutir a nossa sociedade, então. Não vale, não pode. Ou nós estamos do lado errado. Passou a ser, deputado Cabalmi, passou a ser quase que uma ilegalidade defender a ética. Passou a ser quase que uma afronta defender a coisa correta, a coisa certa. Parece que é isso que está acontecendo no nosso país. De repente nós podemos estar até fora de sintonia. Somos nós que estamos todos errados, e na verdade é isso que se busca hoje no Brasil.
Não acredito, não é o que eu vejo com as pessoas de bem. E é isso que faz com que a gente venha aqui para poder nos manifestar, deputado Eduardo Rocha, contra esse verdadeiro golpe. Uma vergonha, um desserviço. Não tinha necessidade disso, de acontecer dessa maneira sorrateira, dessa maneira injusta, dessa maneira que está sendo feito, mas que nós vamos lutar e muito ainda para barrar. Mas esse processo todo mostra para o Brasil inteiro quem é quem nesse processo, o perfil de cada um, o que cada um defende. E aquela sessão do Congresso, principalmente, mostrou isso com os deputados e com os seus partidos. Muito obrigado, senhor presidente.